Bom, não sei se estabilizou o número de pessoas, mas eu vou começar já. Ah, bom, um grande número de sistemas físicos e químicos que passam por transições de fase podem ser representados, no fim das contas, com diferentes graus de precisão, por um conjunto de pontos que só interagem com os vizinhos próximos, de um jeito que depende da ocupação desses pontos. Bem parecido com o grafo de Arduino que a gente viu ontem. Isso é uma aproximação, claro, só que perto do ponto crítico e perto das transições de fase, existem coisas que divergem. No CP em particular, a gente viu ontem que tem o fenômeno da opalescência crítica, que é uma evidência do comprimento de correlação de dois pontos divergindo. Ou seja, não tem uma noção de escala para o sistema que está sobre o ponto crítico. Não tem uma noção do que é pequeno, o que é grande. Então, no fim das contas, a criticalidade de um sistema que tem posições contínuas é a mesma criticalidade de um sistema que tem pontos discretos e fixos. E por isso que gás de rede, que algumas pessoas devem ter visto, simula muito bem um fluido, o gás de rede em pontos fixos. Por causa desse efeito de, de divergência do comprimento de correlação. E, claro, isso simplifica algumas coisas, mas a parte principal da descrição de transições de fase é mantida, né? Que é o nascimento desses fenômenos cooperativos. Acho que o melhor jeito de falar sobre, sobre transições de fase em coisas de rede é o exemplo do ferromagnetismo, que nada mais é, deixa eu compartilhar a tela. Ferromagnetismo nada mais é do que a evidência de que quando quando um ímã é esquentado, ele perde a sua magnetização espontânea. E às vezes alguns metais, quando eles são esfriados, como está passando aí no vídeo, isso aqui é uma liga de gadolínio. Quando ela foi esfriada, ela virou magnética, né? Ela se magnetizou espontaneamente. Só que aqui, quando ele está esquentando na água quente, vocês vão ver que ela perde essa magnetização. A magnetização some só por esquentar ou esfriar o sistema. Esse é o exemplo mais legal, né, de ferromagnetismo que eu acho, porque ele acontece, o ponto crítico, né, do gadolínio é 20 graus Celsius, ou seja, no inverno ele é ferromagnético e no verão ele perde o ferromagnetismo. Bom, aqui é exatamente o que eu mostrei, né? Eu não sabia se ia funcionar o vídeo. Quando o sistema está frio, abaixo de uma certa temperatura crítica, ou temperatura de Curie, o sistema está ferromagnético, e acima dessa temperatura crítica, ou temperatura de Curie, ele fica paramagnético, que significa que ele não tem magnetização espontânea sem a presença de campo externo. Ou seja, isso aqui é só um metal normal que não tem magnetismo próprio. De mecânica quântica, e não se preocupe quem não souber, não é tão importante isso. De mecânica quântica, a gente consegue escrever a energia de interação entre dois spins quaisquer. Isso pode ser os elétrons de um átomo ou efetivamente os átomos em si. Isso pode ser escrito da forma KIJ mais JIJ, onde esse primeiro termo tem a ver com as interações elétricas, as interações de Coulomb, ou entre os átomos ou entre os elétrons, ou eletronúcleo. E esse JJ é um termo que é chamado de interação de troca, que não é exatamente uma força, mas funciona como tal. E ele surge por causa do princípio de exclusão de Pauli, em que dois férmions não podem ocupar o mesmo estado quântico, então as funções de onda acabam se repelindo.
Isso, claro, depende dos estados que estão os átomos e tudo mais, e das posições que eles estão. Mas, genericamente, dá para escrever a interação entre dois spins desse jeitinho. E daí o sinal positivo aqui é para o singleto, ou seja, quando eles estão alinhados, desculpa, quando eles estão anti-alinhados, ou seja, tem um spin para cima e um spin para baixo. E o sinal negativo é para os spins alinhados, o tripleto, ou S igual a 1, que é quando eles estão paralelos, eu acho que é o jeito que se chama normalmente. E daí, óbvio, a diferença de energia entre os estados alinhados e os estados desalinhados é só menos 2JJ. Ou seja, se J é positivo, né, assumindo que esse J e J é positivo, isso favorece os estados que são alinhados. Ou seja, a interação de troca, no fundo, tenta alinhar esses spins. Não a interação de troca em si, mas essa combinação, né? Tentar alinhar os spins. E daí, só um pouquinho mais a fundo, a gente consegue escrever o produto escalar de dois spins como essa combinação aqui. Então, a gente consegue reescrever, ao invés de depender de um mais e menos, que é meio desagradável, a gente pode escrever a energia desse sistema de dois spins como sendo uma constante qualquer, que vai carregar as interações de Coulomb e tudo mais que a gente não se importa, mais um termo que depende do produto dos spins. E isso aqui dá origem aos modelos ferromagnéticos de McStat, essencialmente. Geralmente, essa interação de troca cai rápido com a distância espacial, que é óbvio, né? Porque se os átomos ou elétrons estão distantes, não tem problema no alinhamento ou desalinhamento de spins. Então faz sentido a gente considerar só os primeiros vizinhos com uma interação constante para ficar o sistema homogêneo. E daí quando a gente acopla isso a um campo uniforme na direção Z, aqui, a gente tem uma hamiltoniana que descreve o modelo de Heisenberg, que é o modelo do ferromagnetismo. Acho que é o modelo mais usado para descrever ferromagnetismo mesmo, a fundo. Só que isso tem um problema, né? Que esses spins aqui são grandezas vetoriais e da mecânica quântica esses elementos de spins não comutam, então isso aqui é um cara desagradável de trabalhar, porque tem que diagonalizar numa base que não necessariamente é a base de SZ. Então, geralmente o que se faz, né, para fins didáticos é olhar só, truncar essa série, né, e olhar só para o termo que depende de Z. E daí esse é o conhecido, que todo mundo deve conhecer, modelo de Ising. Ok. E daí, tendo a hamiltoniana, a gente sabe fazer McStat, né? É só escrever a função de partição, como seu somatório, onde esse colchete S, não sei se a notação é padrão, mas é a soma sobre todas as configurações possíveis. No caso, as configurações são determinadas pelos spins diferentes, né? E os spins diferentes valem menos 1 ou 1. Então, isso no fundo é uma somatória sobre o primeiro spin, o segundo spin e todos os spins da rede, com os valores 1 menos 1, da exponencial da Hamiltoniana. E também é útil a gente definir a magnetização do sistema, que vai essencialmente funcionar como parâmetro de ordem dessa transição ferromagnética. Se ele for zero, significa, se ele for zero a campo nulo, né, significa que o sistema é paramagnético, então não tem ímã, efetivamente, e quando ele for não zero, quando a magnetização for não zero, o sistema vai ser ferromagnético, ou seja, vai ter uma magnetização espontânea e vai ter um ímã. Ele é dado por essa expressão, a média, né, dos spins, a média dos spins. Vocês podem ver, né, intuitivamente, se eles estão todos alinhadinhos, tem um ímã apontando para algum lugar, se eles estão bastante bagunçados e desalinhados, essa média, no geral, é zero. E daí, a conta usual de McStat, né, que é plugar esse cara em termos da função de partição, e vocês podem ver que essa somatória da média dos spins é mais ou menos o que aparece aqui, então se você derivar com respeito ao campo magnético, esse cara vai cair, vai ficar somatória sobre esse
a somatória I de SI, ou seja, isso aqui é a média, né, do SI. E daí é só escrever em termos da função de partição. E daí, por definição, a energia livre Helmholtz é 1 sobre T sobre N vezes log de Z. Né? Então, você pode enxergar a magnetização como sendo a derivada da energia livre com respeito ao campo magnético. É que vocês podem ver, né? Como a magnetização vai se comportar como um parâmetro de ordem, porque a energia livre é derivada com respeito a um parâmetro de controle, que é o campo magnético, e vai fornecer um parâmetro de ordem para a gente. Bom, essa somatória aqui eu falei meio balançando a mão, mas ela não é trivial de se fazer para uma rede arbitrária, para uma rede, não precisa nem ser quadrada, né? Triangular, que seja. Não é uma somatória fácil de ser feita, porque as combinações de spins vão ser bastante bagunçadas quando você põe no papel e tenta fazer. Então, um jeito de fazer, o primeiro aproximação de ordem zero, é fazer o que se chama de método do campo médio, que é uma coisa que eu já mencionei ontem, quando a gente estava falando de Van der Waals, que é essencialmente separar as médias das flutuações e falar que as correlações entre spins diferentes é zero. A gente está ignorando as correlações de spins diferentes. Note que isso não quer dizer que delta SI quadrado, ou seja, que a variância de um spin é zero, porque SI quadrado é sempre 1, porque S vale 1 menos 1. Então, delta S quadrado sempre tem um valor fixo, que é a variância de cada spin. Mas, enfim, com essa aproximação de campo médio, desprezando essas flutuações, aquele termo que é o produto de dois spins pode ser escrito como a soma entre os spins ponderado pela magnetização total. Isso, no fundo, é falar que a média de todos os spins é a magnetização, no fim das contas. E daí é óbvio, só expandir esse cara, forçar esse zero, que vocês vão chegar nessa relação. E daí, colocando esse S e SJ na hamiltoniana de Ising, a gente encontra a hamiltoniana do campo médio, que é dado por isso aqui, mas a gente pode... tá. Isso é uma coisa que é fácil quando você já fez, mas não é tão trivial, então achei importante a gente falar, que é como que se faz essa soma entre vizinhos, ou soma entre pares de vizinhos. Bom, tem um processo meio sistemático, que é a gente determina quantos vizinhos cada spin tem, e chama isso de Q. No caso dessa rede quadrada aqui, cada spin tem 4 vizinhos, né? Em cima, embaixo, na esquerda e na direita. E daí a gente fala que a soma sobre os vizinhos, no fundo, é a soma sobre essas ligações aqui, que tem em vermelho. E daí a gente, para cada sítio I, para cada ponto, a gente corre em cima, na esquerda, embaixo, na direita, e vai somando o valor do que tem na somatória. E daí isso, óbvio, vai fazer um double counting, vai contar 2 vezes essa ligação, por exemplo. Eu vou ter contado com esse spin e com esse spin. Então, eu tenho que dividir por 2 o resultado final. Então, no fim das contas, a soma sobre vizinhos vai ter n, que é o tamanho da rede toda, vezes q sobre 2, ou seja, o número de ligações dividido por 2 termos. Então, somatória de um número constante, aqui vai ser essa constante vezes nq sobre 2. Beleza. Sabendo disso, a gente pode tratar de novo esse cara. Isso aqui é uma constante, né? Essa magnetização é uma constante, então ela vai ficar m quadrado vezes nq sobre 2. E aqui vai ficar q sobre 2 vezes a somatória sobre SI sobre SJ. Como está aqui. Acontece que todos os spins são iguais, né? Então isso aqui é só renomear o spin. Então isso aqui vira 2 vezes essa somatória. E daí esse 2 vai cortar com esse 2 aqui. Vai sobrar um NJQ
m² sobre 2 constante, né? E aqui na esquerda a gente tem um, um essencialmente campo efetivo, né? Então, no fundo, o campo médio, ele fez com que os spins parassem de interagir. Não são os mesmos spins, mas a gente atribuiu um campo extra para levar em consideração essas interações. E daí, como isso aqui agora é um sistema não interagente, a gente pode só calcular a função de partição para um spin, um único spin, e depois fazer essa Z1 elevado a n para ter a função de partição do sistema inteiro, como é de Maxstat. E daí, para calcular Z1 é bem fácil, né? É só pegar os estados possíveis de spins para a Hamiltoniana com um cara só, e isso resulta nessa expressão aqui, onde, de novo, isso aqui é como se fosse um campo efetivo, né, para o sistema. Ok, e daí, com Z1 a gente eleva a n e encontra a função de partição total. E daí, tendo a função de partição, é só fazer a mecânica estatística usual. A gente encontra a função de energia livre de Helmholtz, desculpe, que só plugando as coisas vai resultar nisso aqui. E daí, usando a definição da magnetização, né, que é só a derivada da energia livre com respeito ao campo, a gente encontra que a magnetização é a tangente hiperbólica desse campo efetivo sobre T. Mas esse campo efetivo depende da magnetização. Então isso aqui é, no fundo, uma relação autoconsistente, como a que a gente já encontrou antes. Só uma curiosidade sobre esse campo efetivo. Quando Curie e Weiss primeiro escreveram essa equação, eles não tinham esse processo que eu acabei de mostrar em mente. O que eles fizeram foi, eles sabiam, né, como spins não interagentes se comportavam, que é spins não interagentes, essencialmente jogar J para zero, ou seja, M, a magnetização, é tangente hiperbólica de B sobre T, no caso de spins não interagentes. E daí eles assumiram que quando os spins interagiam, ia surgir um novo campo efetivo que ia depender da própria magnetização em si. E eles chamavam isso de campo molecular efetivo, algo assim. Mas logo, não sei se logo, mas eventualmente descobriram que não fazia sentido isso, assumir que essa interação era de origem magnética, porque o campo que os spins mesmo, se você imaginasse o campo magnético dos spins mesmo, para se alinharem, esse campo teria que ser muito, muito forte, muito mais forte do que o experimento permitia. Então, essa explicação não fazia sentido, mas ainda assim é interessante como eles chegavam essencialmente na mesma descrição. E daí, com uma relação autoconsistente que a gente tem aqui, a gente sabe resolver, é só plotar o lado esquerdo, plotar o lado direito e ver onde esses dois lados se cruzam, como a gente já fez. Aí, começando para o caso de campo nulo, zero, primeiro que tangente hiperbólica de zero é zero, né? Então, zero é sempre uma solução, mas existe uma temperatura crítica, e daí pode fazer aquela brincadeira, né, de derivar os dois lados na origem e ver quando que as derivadas se batem para achar a temperatura crítica, mas pulando esse passo, a gente sabe que a temperatura crítica é essencialmente J vezes Q, e para cima da temperatura crítica, ou seja, para sistemas quentes, só tem uma solução, como se vê nessa curva verde aqui. Só tem uma solução, que é a solução M igual a zero, ou seja, M igual a zero, não tem magnetização e o sistema é paramagnético. Em contrapartida, quando T é pequeno, menor do que a temperatura crítica, tem três soluções possíveis. Essas duas soluções são simétricas, né, com respeito à origem, porque a tangente hiperbólica é antissimétrica. E essas duas soluções são estáveis e são essencialmente a fase ferromagnética. O sistema pode estar ou apontando para cima quando está frio ou apontando para baixo. Essa é a ideia.
E daí, quando a gente acrescenta o campo, as coisas bagunçam um pouco. A solução estável, agora vai aparecer só uma, e ela vai sempre estar alinhada com o campo, o que é meio óbvio, né? É meio intuitivo. Mas existe uma outra temperatura que é menor do que a temperatura crítica, que é uma chamada temperatura espinodal, que vai falar para a gente quando outras soluções existem, essencialmente. É a mesma brincadeira aqui, né? Mas esse TS aqui não é mais a temperatura crítica, é uma outra temperatura. E a partir dessa temperatura crítica, para baixo dessa temperatura crítica, existem soluções metaestáveis. E, bom, essa é a ideia. E mesmo quando a temperatura está acima, né, da temperatura crítica, a gente vê aqui que a curva verde está acima também da temperatura crítica, né? Eu não coloquei aqui na legenda. Mas sempre vai se alinhar com o campo, né, o sistema, essa é a ideia. Isso fica mais claro quando a gente plota as soluções de M0 ou M estrela ou M estável, quer que seja, em função da temperatura e em função do campo. Ou seja, quando a gente olha as linhas de isocampo e as linhas isotermas. Bom, isso aqui é bem descritivo, né? Isso aqui é um gráfico que parece que aquele que a gente já viu na situação de Erdős-Rényi. E também parece um pouco com a situação de Van der Waals, né? Que tem uma descontinuidade. Mas a gente pode analisar isso. Primeiro vamos olhar para a situação em que o campo magnético é zero, o campo externo é zero, e olhar para essas linhas de isocampo. É a linha preta, no caso. A linha preta tem duas soluções possíveis, né, simétricas, como eu tinha dito, e abaixo da temperatura crítica, ela está na fase ferromagnética, e acima da temperatura crítica, ela está na fase paramagnética. E ela muda, assim, continuamente, né? Não tem uma descontinuidade na magnetização à medida que você anda sobre essa curva de B igual a zero. Elas eventualmente se encontram no zero e ficam zero para maiores temperaturas. E o mesmo não acontece, não tem essa transição quando o campo é não nulo. Quando B é maior que zero, a magnetização sempre está alinhadinha com ele. Mesmo que o sistema esteja muito quente, vai ter uma tendência ainda para os spins se alinharem com esse campo externo. Seja positivo ou seja negativo, por causa da simetria. Então, como o parâmetro de ordem é contínuo, a gente fala isso aqui, essa transição que ocorre aqui, é uma transição de fase de segunda ordem, como a gente discutiu ontem. Aí, por outro lado, quando a gente olha para as isotermas, e varia, né, o campo magnético de negativo para positivo, a gente vê que tem um salto bem grande, até para valores menores do que TC, né, para temperaturas menores do que TC, à medida que você aumenta o campo magnético, vai ter um salto na magnetização. E é uma descontinuidade, né, efetivamente. E essa descontinuidade para de existir, como a gente sabe, aqui na temperatura crítica. Outro jeito de olhar isso é se a gente fixar essa temperatura aqui, ou seja, fixa uma linha reta na vertical, e vai aumentando o valor do campo. Ele vai chegar aqui, por exemplo, está em 0,75, que seja. Ele vai chegar na linha de B igual a zero, e quando você aumentar um pouquinho, ele vai subir lá para cima. Ou seja, essa descontinuidade na magnetização é exatamente a transição de fase de primeira ordem. E daí, juntando essas duas informações, a gente plota o diagrama de fases, né, do modelo de Ising no campo médio e vê que tem uma linha de transição de fase em B igual a zero, né? À medida que a gente aumenta o campo, a gente atravessa uma linha de transição de fase, e se a gente passa por aqui, a gente encontra uma transição de fase de segunda ordem. Enquanto aqui, essa regiãozinha aqui, é o chamado crossover. Isso aqui é bem parecido, né, com o diagrama de fases que a gente encontrou ontem, para o líquido-gás no Van der Waals. Ok. E daí,
fazendo essa brincadeira, né, a gente pode se concentrar para a região do ponto crítico e ver como o sistema se comporta em torno dele para calcular os pontos críticos que a gente já encontrou. A gente começa reescrevendo aquela relação autoconsistente para a magnetização, a gente reescreve ela desse jeito aqui. Isso aqui, no fundo, é uma equação de estado. Aqui dá para fazer uma analogia bem boa, né, com Ising e Van der Waals, em que o campo magnético é um parâmetro controlável, ou seja, a gente mexe, né, no campo magnético, assim como a gente apertava o sistema ou despressurizava o sistema no líquido de Van der Waals. E a resposta que o sistema dá a essa pressão ou a esse campo magnético é o parâmetro de ordem, que no caso do Ising é a magnetização, no caso de Van der Waals era o volume específico, ou densidade específica, ou alguma dessas quantidades. Mas, apesar da gente ter essa analogia, né, as equações de estado são bastante diferentes. Ok. E daí a gente, reescrevendo só esses caras como quantidades com tio, né, a gente pode expandir em torno do ponto crítico, onde a magnetização é bem próxima a zero. A gente pode expandir o arco tangente e encontrar que o Betil, ou seja, o campo magnético, é só dado por essa relação. Isso aqui é a equação de estado perto do ponto crítico. E daí, quando o campo é nulo, ou seja, naquela isocampo de B igual a zero, a gente encontra soluções, excluindo a solução M igual a zero, que é instável, a gente encontra as soluções de como a magnetização se comporta em função da temperatura, ali perto do ponto crítico. Se a gente voltar aqui, essencialmente essa barriguinha aqui se comporta como uma raiz quadrada. É isso que essa equação está falando. Né? Porém, se comporta como uma raiz quadrada. Né? Porém, se vocês lembrarem, no sistema de Van der Waals, a gente tinha o mesmo comportamento. O pré-fator, né, não era 3 sobre t, era uma outra coisa, mas o comportamento crítico era exatamente com uma raiz quadrada. E daí isso realmente faz você pensar. Mas a gente continua e calcula os outros expoentes. A gente pode calcular o análogo, eu coloquei aqui a equação de estado só para ficar mais fácil, a gente pode calcular o análogo da compressibilidade dos fluidos, ou seja, como o parâmetro de ordem varia com o parâmetro de controle, o análogo magnético é a susceptibilidade, que é dado por essa expressão aqui. E daí, se você fizer as contas aqui, deriva implicitamente toda aquela brincadeira mesmo, deriva implicitamente com respeito a B. E daí você encontra que acima da temperatura crítica, a susceptibilidade magnética tem esse comportamento, e abaixo da susceptibilidade, abaixo da temperatura crítica, a susceptibilidade se comporta desse jeito. Independente, né, do pré-fator, a susceptibilidade, a gente vê que no ponto crítico, ela diverge com esse comportamento aqui. A função de resposta, né, que é como chamam a susceptibilidade, a compressibilidade, chamam de função de resposta, que é a resposta do sistema, né, a resposta da magnetização ao campo magnético. A gente vê que independente, né, do meio ou do 1 que tem aqui, a função de resposta se comporta com a temperatura elevado a menos 1. E de novo, isso faz você pensar, porque a compressibilidade também tem esse comportamentinho aqui. No caso, a gente só tinha visto a compressibilidade acima da temperatura crítica, mas abaixo também ia funcionar do mesmo jeito. E, bom, isso é esquisito, né? Como tá coincidindo, como essas coincidências acontecem. Mesmo com a equação de estado totalmente diferente. E daí, quando a gente pega sobre a exoterma crítica, a gente pode ver o achatamento, né, que ela sofre. E dessa equação aqui, na exoterma crítica, T tio igual a 1, né?
Então, esse termo zero. E direto a gente pode tirar aqui, a magnetização se comporta com B elevado a 1/3. E olha só, de novo isso aconteceu, que o parâmetro de ordem se comportava com o parâmetro de controle elevado a 1/3. Era achatado, né, a 1/3. E daí, bom, o que está acontecendo? A criticalidade, como eu disse ali no começo, a criticalidade do Ising, que é uma rede de spins, é completamente, está sendo, pelo menos completamente idêntica ao que a gente viu no fluido de Van der Waals. Mesmo eles sendo completamente, sistemas completamente diferentes e físicas completamente diferentes. No fluido de Van der Waals, a gente partiu de coisas fenomenológicas para falar, para derivar a equação de estado, e caiu uma coisa bem diferente dessa aqui. Mas a criticalidade ainda é a mesma. E isso leva à ideia, que eu acho que é uma das ideias mais importantes em mecânica estatística, que é a ideia de classes de universalidade. E, essencialmente, as classes de universalidade são o conceito de que, dadas simetrias gerais do sistema, ou dadas coisas gerais do sistema, como o grupo de simetrias que ele obedece, ou tem um mapa entre os parâmetros de ordem, toda criticalidade, todo comportamento crítico é exatamente o mesmo. Isso inclui o Ising no campo médio, e isso inclui o Van der Waals, que também é um sistema que a gente encontra por campo médio, e todos os outros métodos de campo médio, todos os outros sistemas sobre essa aproximação de desprezar as flutuações vão ter esse comportamento crítico, com beta igual a meio, delta igual a 3 e gama igual a 1. E os outros coeficientes, né? Que a gente ainda não encontrou. Bom, ok. Isso eu acho que é a ideia principal, né, do que se fala em mecânica estatística, né? Tentar entender essas classes e os mapas entre os diferentes sistemas. Mas, bom, como eu disse, o campo médio é só uma aproximação. Vamos ver o que ele acontece, né? Em particular, a gente sabe resolver o modelo de Ising exatamente, sem aproximações, para uma dimensão. E para isso eu vou usar, só por conveniência mesmo, isso não é estritamente necessário, mas só por conveniência eu vou usar condições periódicas de contorno, que essencialmente significa que o colar de Ising, né, eu gosto de chamar de colar, é fechado em si mesmo, ou seja, Sn mais 1 é igual a S1. Isso só facilita um pouco as contas, mas não é estritamente necessário, não. Bom, a Hamiltoniana é a mesma, né? Só que agora a soma sobre vizinhos você pode escrever simplesmente como SI vezes SI mais 1, porque os vizinhos são sempre ordenados desse jeitinho. E daí a função de partição também é a mesma coisa, né? Só é a somatória dos fatores estatísticos. E daí aí a gente consegue reescrever, né, a Hamiltoniana de um jeito conveniente para ficar simétrico em S1, em SI e SI mais 1. Vocês vão ver por quê. Isso aqui é essencialmente eu abusando, né, das equações, das condições periódicas, para deixar isso aqui simétrico. E daí, por que eu fiz isso? Fiz isso porque agora eu consigo definir uma função que eu vou chamar de função de transferência, que é exatamente esse fator estatístico para cada par de spins. Ou seja, as entradas, né, são 2 números, e aqui eu vou colocar os 2 spins. E vocês podem ver que é exatamente o mesmo formato, né? Beta J xy, beta B, x mais y sobre 2. Exatamente o que eu fiz aqui. E daí tem como escrever, usando essa função de transferência, eu consigo escrever a função de partição, o z, de um jeito bem conveniente, que é como produtos dessas funções. Isso era fácil, né? Também aqui eu podia só escrever como produtório das exponenciais. Mas aí esse formato aqui, né? Esse jeito de olhar a função de partição, fica bem sugestivo quando você se lembra que S1 e S2
valem mais ou menos 1. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, abstraindo um pouco do que eu estava falando, a gente consegue escrever isso como um traço de uma matriz. Em termos dos componentes, o traço de uma matriz é a somatória, né, é a soma dos elementos da diagonal, e daí o traço dessa matriz ao quadrado é só esse cara, só que o produto de duas matrizes, em termos das componentes, é a somatória sobre J de AIJ a JI, a BJI, né, no caso os dois são iguais, e assim vai. Traço de A ao cubo é uma somatória sobre vários índices, em que os índices vão sendo cíclicos, né? I com J, J com K, K com I. E daí A quarta, mesma coisa. E daí vocês podem ver, né, que é exatamente isso que a gente tem aqui. A gente tem T de S1 com S2, S2 com S3, S3 com S4, etc, etc, até Sn com S1, uma coisa cíclica. Então, a gente consegue definir, como os spins só valem mais ou menos 1, a gente consegue definir a matriz de transferência que tem as entradas, que é 2 por 2, né, porque só tem 4 combinações possíveis de spin. E daí, fazendo a conta, né, aplicando a função de transferência que eu tinha definido antes, a matriz de transferência fica com essa cara aqui. E daí a função de partição é só escrita como o traço dessa matriz elevado a n. Isso é uma coisa bem mais simples, né? E daí eu vou usar dois, entre aspas, teoremas da álgebra linear, que é o fato que o traço de uma matriz é a soma dos autovalores dela. E se lambda é um autovalor da matriz, lambda elevado a n é o autovalor da matriz elevado a n. E daí, dito isso, a gente calcula os autovalores da matriz de transferência, que álgebra linear, vocês sabem, dão isso aqui, de lambda mais aqui, claramente, é maior do que lambda menos. E daí, usando o segundo teorema, né, eu posso escrever a função de partição como traço de t elevado a n, ou seja, como a soma dos autovalores elevados a n. E daí eu deixo em evidência aqui o lambda mais, porque esse cara aqui, o lambda menos, é menor do que o lambda mais, então no limite termodinâmico, n vai indo para muito grande, essa contribuição aqui vai sumir. Então, isso aqui significa que a função de partição é só esse alto valor mais elevado a n. Isso é um resultado válido isso é um resultado que é sempre válido quando se usa esse método da matriz de transferência, que pode ser usado em vários sistemas. A função de partição sempre vai ser o alto valor, o maior alto valor da matriz de transferência elevado a n. E isso é meio que uma generalização do caso não interagente, né? Em que a gente tinha que a função de partição do sistema era a função de partição de uma partícula elevado a n. Isso é uma generalização. Claro, se os componentes, os constituintes dos sistemas forem não interagentes, esse caso se degenera para esse. Ok, daí só aplicando essa expressãozinha aqui e o lambda mais que a gente calculou aqui, só aplicando essa expressão, a gente encontra que a função de partição é dada por isso, aqui. E daí usando a definição da magnetização, que é derivada do log de Z, a gente encontra que a magnetização é isso aqui. É dada por isso aqui. Sem relação autoconsistente dessa vez, porque a gente resolveu... a gente usou a solução exata. Então, a relação autoconsistente não aparece. Ok. E daí a primeira coisa que você percebe é que quando o campo é igual a zero, a magnetização é zero. Sempre. Exceto quando T é igual a zero, ou seja, beta é infinito, que no caso é uma descontinuidade. Então, isso aqui já é uma coisa esquisita, né, pra gente. Porque não tem, aparentemente, uma transição de fase fora de t igual a zero. T igual a zero, né, é um ponto não físico e ele é descontínuo absolutamente. Não tem nada que diverge com uma relação de potência, como
tem nos outros. Então, não faz sentido falar em criticalidade, né, desse ponto, porque não é exatamente uma transição de fase. Não tem nada para trás do t igual a zero. Isso é evidente tanto no gráfico das isocampos quanto nas isotermas, né, que só tem um ponto crítico, só tem uma, entre aspas, transição quando t igual a zero. O resto, de resto, a magnetização sempre aponta na direção do campo. Ok, isso é triste. Mas aí a gente pode ver também como que faz para lidar com o Easy em 2D e ver se alguma coisa a mais aparece aqui. Porque a gente tinha, do resultado de campo médio, que era só uma aproximação, a gente tinha que, a gente esperava que fosse haver uma temperatura crítica em JQ, onde Q era o número de vizinhos. O número de vizinhos em uma dimensão é 2. Então a gente esperava que ia ter uma transição de fase, um ponto crítico, em T igual a 2J, mas não é o caso aqui, né? Ou seja, o campo médio falha para uma dimensão. E isso é exatamente o que o Ising, o cara chamado Ising, pensou. Não tem transição em uma dimensão, ele fez de um jeito bem parecido com o que a gente fez. Ele encontrou que não havia transição fora de t igual a zero, então aquele modelo não ia servir para descrever uma transição ferromagnética, mesmo com o método campo médio. O método simplesmente não valia. Né? Mas isso a gente sabe que não é verdade. Importa muito a dimensionalidade do sistema. Ou seja, em uma dimensão não tem uma transição de fase, mas à medida que você vai aumentando as dimensões, as interações entre os vizinhos permite mais um comportamento cooperativo que vai levar a essa transição de fase. E o jeito mais legal, eu acho, de ver isso é com um argumento devido a Peierls, não sei se não. E a gente, o começo desse argumento é pegando um colar de Ising, ou seja, Ising unidimensional, no campo nulo. E a Hamiltoniana é dada só por esse cara aqui. O ground state do sistema, ou seja, o estado de menor energia, é o estado em que está tudo alinhado e ele tem energia N vezes J. Menos N vezes J. É a menor energia que o sistema tem. Só que a cada flip, ou seja, a cada vizinho, né, que tem uma ligação quebrada com outro, esse produto aqui vira menos 1, ou seja, tem mais 1 vezes menos 1, ou menos 1 vezes mais 1. E isso aqui contribui com 2J, porque você está tirando um cara que era menos J e virando um cara que era J, ou seja, você está adicionando 2J a essa energia do ground state. Então, se a gente quer construir um domínio de tamanho L, ou seja, tem todos os spins no colar para cima e daí L spins para baixo continuamente, e daí tem o flip de novo e todos os restos spins para cima, a gente gasta 4J, essencialmente, que é o flip do primeiro e o flip do último, porque todos os outros do meio aqui preferem, né, ficar alinhados com os vizinhos. Ou seja, a energia que esse domínio de tamanho L, que é o que eu estou assinalando em vermelho, a energia desse domínio é essencialmente 4 menos N vezes J, que é o que eu adicionei, né, no ground state. Só que eu tenho L jeitos de configurar esse domínio. Eu tenho L posições, né, onde eu posso colocar esses spins, essa energia. Ou seja, a entropia, o número de configurações, né, para esse domínio é ômega igual a L. Ou seja, a entropia desse domínio é só proporcional a log de L. Na ideia microcanônica mesmo. Né?
E aqui meio que está a base do argumento de Peirels, que a energia em uma dimensão não depende do tamanho do domínio, mas a entropia sim. O que significa que quando a gente vai minimizar a energia livre de Helmholtz, que é U menos TS, tem uma competição entre minimizar a energia interna e maximizar a entropia. Só que em uma dimensão, sempre vai ter, para qualquer temperatura finita, para qualquer temperatura não nula, sempre vai ter um L que vence essa briga. Ou seja, sempre o sistema vai, entre aspas, preferir ficar desalinhado e paramagnético. E é exatamente isso que a gente vê, né, na solução exata, que o sistema fora de t igual a zero sempre é paramagnético, sempre acompanha o sistema. E claro, aí não pode ter uma transição de fase. Nunca o sistema vai preferir estar minimizando a energia, entre aspas. Né? Mas aí entra o outro lado da história. Vamos olhar para o sistema em duas dimensões, que era o que Ising não tinha pensado. Em duas dimensões, a brincadeira muda. A energia agora, a energia, né, de um domínio, depende do tamanho dele. Porque supondo que tem um perímetro, o domínio agora, né, tem um perímetro de tamanho L, ou seja, tem vários spins num perímetro de tamanho L que estão para baixo, numa rede que está todo o resto para cima. A energia desse domínio depende do perímetro, porque cada ligação quebrada, né, cada pontinho do perímetro vai ter um flip. Então, a energia do perímetro é dada por essa expressão aqui. Em compensação, a entropia do domínio também muda. A entropia do perímetro é uma restrição sobre o problema do bêbado em 2D. Se você tem um problema do bêbado, ele pode ir para qualquer lado. Né? Ou seja, você teria 4 elevado a L configurações. 4, porque é cima, baixo, esquerda e direita. Só que você tem umas certas restrições para esse bêbado. Esse bêbado tem que voltar para casa, ou seja, ele tem que fechar, né, o perímetro. E também ele não pode se cruzar. Ou seja, isso tem como mostrar que faz essa base aqui, essa constante, ficar entre 2 e 3. Isso dá um número de configurações possíveis para um perímetro L. Ok, então a entropia é só o log desse número de microestados, então é L vezes log de C. E daí a energia livre, agora, na energia livre, tanto a parte da energia quanto a parte da entropia dependem de L. Então, agora tem uma competição de verdade e tem uma certa temperatura na qual a energia vence e uma temperatura na qual a entropia vence. Essa temperatura, né, é só igualar os lados igual a zero e ver o que resulta. E a gente encontra a temperatura crítica, que é dada por 2J sobre log de C. Isso é, claro, C entre 2 e 3 significa que a temperatura crítica, né, de acordo com esse argumento meio que bagunçado, a temperatura crítica fica entre esse 1.82J e 2.9J. Ok, então abaixo dessa temperatura crítica vale a pena minimizar ou seja, vale a pena o sistema se organizar e ficar ferromagnético. Só que acima dessa temperatura vale a pena maximizar essa, ou seja, as contribuições entrópicas vencem a tendência de alinhamento dos spins. Isso, em resumo, quer dizer que existe uma certa dimensão crítica inferior na qual existe a transição de fase. Isso é uma verdade que acontece em qualquer sistema, não só no ferromagnetismo. Todo sistema que passa por uma transição de fase, se você mudar a dimensionalidade dele, se você diminuir, não é garantia que ela ainda exista. Ou um sistema que não tem transição, se você aumentar a dimensão, pode ser que exista. E isso é a base, né, do argumento de Peierls. Ok, mas
dado esse argumento, que não sei se era tão concordado na época, né, que falaram, hoje eu acredito, tinha, acho que o MVP da mecânica estatística é o Onsager, que resolveu analiticamente, de um jeito, usando de fato a matriz de transferência, como a gente fez para 1D, ele usou a matriz de transferência para 2D. Só que agora fica uma bagunça, né? Porque você tem várias contribuições de cada spin, né? Porque os vizinhos não têm uma direção só. E daí, a ideia geral do que ele fez, que não é uma coisa que eu entendo tão bem também, a ideia geral é transformar cada linha da rede em um superspin, que tem 2 elevado a L estados possíveis. E daí a matriz de transferência vai ser 2 elevado a L vezes 2 elevado a L, que é o número de superspins que ele tem. E daí ele encontra, faz toda essa brincadeira e tem bastante conta que eu não entendo nesse meio tempo, mas ele encontra que o maior alto valor dessa matriz de transferência é essa expressão bem grande aqui. E daí com isso ele consegue mostrar a temperatura crítica e todos os expoentes críticos que ele fez. E daí eu não vou mostrar a solução porque eu acho que não vale a pena. Mas é essencialmente isso aqui que ele encontra. Faltou temperatura crítica aqui, mas eu esqueci de colocar. Mas a temperatura crítica concorda, né, com isso, que é 2,26, se eu não me engano. J. Ok, mas a gente não vai ver como faz, como se faz essa solução analítica em 2D, mas a gente vai ver uma coisa que é gostosinha também, que é expandir essencialmente a função de partição em situações diferentes e ver o que acontece com ela, isso em 2 dimensões mesmo. A É, gente... Oi, desculpa, posso fazer uma pergunta antes de você mudar de assunto? Oi, pode? Oi, beleza. No argumento unidimensional, quando você estava falando sobre a relação entre entropia e energia, por que o número de estados é L para um domínio de tamanho L? Eu tava pensando que, sim, se você fixa o tamanho do domínio, o número de estados seria equivalente a você escolher a posição inicial do domínio, e aí você teria N possibilidades, N estados para um domínio de tamanho L, e não L. Então, por que L? É N menos L, no fundo. Tipo, você tem um domínio de tamanho L, né? Você quer ter um domínio de tamanho L. E você tem N caras. E daí, no fundo, você tem N menos L possibilidades. Só que esse N vai entrar com uma contribuição constante que não vai fazer diferença para análise. E daí, só que dá um miguezinho. Mas no fundo, sim. Ele depende de N, no, Beleza. no argumento de verdade. Mas parabéns por perceber isso. Valeu. Ok? Ok. Ok. Tá. Quando a gente faz, voltando um pouco, a gente vai não resolver analiticamente o IS em 2D, mas a gente vai fazer expansões, aproximações, né, para ver como o sistema se comporta em baixas temperaturas, que a gente sabe que tem que ter ferromagnetismo, e em altas temperaturas, que a gente sabe que tem que ser paramagnético. Então, vamos ver o que acontece. Né? Aí, em baixas temperaturas, o que importa são os estados com a menor energia. Primeiro, domina o ground state, que tem essa energia que eu já comentei. E em sequência tem os estados que tem um spin para cima, né? Porque tem só algumas quebras e depois algumas mais quebras e assim vai. E daí cada quebra, né, cada flip, tem um peso estatístico, que eu vou chamar de peso estatístico, que é a contribuição a mais que ele tem para a energia, né, do sistema. Isso medido, claro, a partir do ground state, porque eu vou tirar isso da função de partição. E esse peso estatístico aqui, ele é uma variável quase natural para a gente usar como expansão de série, como variável para expansão de uma série, porque
À medida que a temperatura vai para zero, beta vai para infinito, ou seja, x vai para zero também. Então isso aqui funciona como uma variável de expansão. Okay. E daí a gente pode escrever a função de partição, não como uma soma sobre os estados em qualquer ordem, mas como um jeito ordenado bonitinho, que depende desses pesos estatísticos. Onde G vai ser um fator que vai depender de quantos caras tem com esse peso estatístico, ou seja, degenerescência. Né? E daí esse 2 aqui aparece por causa da simetria vertical. O sistema pode estar tanto para cima, o ground state pode estar tudo para cima, e eu vou olhando os flips para baixo, ou o contrário. Ok. E a primeira excitação possível, fora o ground state, é quando um flip é quebrado. Nesse exemplo aqui, todos estão para cima, né? Estão saindo da tela, e tem um spin flipado. Ou seja, tem 4 ligações quebradas aqui. E como tem 4 ligações quebradas, a energia dessa flipagem aqui é 8J com relação ao ground state. E tem N, N sendo o tamanho da rede, lugares para eu colocar esse flip. E daí, N, eu falei entre aspas, porque na borda isso não é verdade, né? Mas no limite termodinâmico, essas contribuições que estão na borda, que seriam menos do que N, vão ficar irrelevantes. Sempre tem que lembrar, né, que a gente está considerando um sistema com muitos spins. Ok, então eu consigo reescrever a função de partição como isso aqui, explicitando a contribuição de x igual a 4, a de n igual a 4, né? E daí eu vou ter mais termos de ordem maior. E daí é só uma questão de perceber que, no fundo, o que importa é só os vizinhos do spin que flipou. Ou seja, eu posso ignorar todos esses outros spins azuis e só me concentrar nesse maisinho aqui, né? E essa mesma ideia diagramática, o próximo termo que importa é esse termo aqui com 6, onde esses dois spins vermelhos são vizinhos, então não tem uma ligação quebrada entre eles. E ele vai contribuir com x elevado a sexta, né, porque tem 6 ligações quebradas, e uma degenerescência, né, de 2n, porque tem n posições, quase, né, n, descontando a borda, tem n posições para colocar, e esse 2 vem da orientação, se eu quero colocar eles de lado ou colocar eles em cima, um em cima do outro. Isso dão diagramas equivalentes, mas que não são exatamente iguais, então eu não estou fazendo double counting aqui. E daí eu vou fazendo a mesma brincadeira, né? Eu faço para a ordem 8. Qual que é o mais óbvio para a ordem 8? São 2 mais, ou seja, são 2 diagramas desconexos. Isso tem uma degenerescência dessa aqui, e essencialmente porque eu tenho N possibilidades para colocar esse primeiro diagrama, e daí eu tenho 5 possibilidades a menos, ou seja, eu não posso colocar esse diagrama, o segundo diagrama, eu não posso colocar em nenhum dos pontos que o primeiro ocupa. Ou seja, eu tenho n-5 possibilidades para o segundo diagrama. E daí eu divido por 2 porque os 2 diagramas são iguais. Então, eu posso intercambiar os 2 e eu estou fazendo um double counting aqui. E óbvio, ele contribui com x igual a 8 porque ele tem 8 ligações quebradas. Okay. E daí faz essa brincadeira para os outros caras também de ordem 8, né? Esses daqui são spins vizinhos e não tem simetria, não tem uma degenerescência a mais pela rotação, porque se você girar 90 graus, ele é o mesmo diagrama, então eu já estou contando ele. Então a degenerescência desse é n, a degenerescência desse é 2n, que é a simetria de virar 90 graus, e esse aqui é 4n, que isso aqui é uma quina, né? Eu tenho 4 jeitos de colocar essa quina, de girar essa quina, sem deixar o diagrama igual. Ok, eu fiz toda essa brincadeira, eu contei os diagramas, e daí é só somar as contribuições na função de partição, daquele jeitinho que estava antes.
E daí eu estou ignorando os termos de ordem maior, porque senão a gente ia ficar aqui até amanhã. Beleza. E por enquanto, eu não fiz nenhuma aproximação. Eu não falei que x é pequeno e eu posso ignorar ele. Eu só expandi a série. Então, por enquanto, se eu estou mantendo nesse O de x a 10, por enquanto essa expressão é exata. E ela vale para t's não tão baixos assim, né, em tese. E daí, agora eu vou fazer a aproximação de fato, que é usando a série de Taylor desse formato aqui, do log, que vai dar isso aqui. Façam a conta, eu fiquei surpreso quando isso aconteceu também. Mas, tirando o log de z, tem esses termos aqui que estavam fora, né, da somatória, e daí tem esses termos aqui que contribuíam, que são os diagramas que a gente somou essencialmente. E daí vocês podem reparar que o termo que eu tinha aqui com n quadrado sumiu. Sumiu por causa dessa expansão do log. E ele sumiu exatamente. E é uma verdade que sempre os termos não extensivos vão cancelar. Isso é legal, né? Porque mantém a extensividade da termodinâmica. F, que é proporcional ao log de z, não poderia depender de n quadrado, por exemplo. E isso reflete, no fim das contas, que a função de partição pode ser escrito como a exponencial de diagramas conectados, ou seja, sem esses diagramas aqui. Isso é um teorema que raramente aparece na vida de quem faz Mexstat, mas aparece muito na vida de quem faz coisas com teoria quântica de campos, por exemplo. Isso aqui é essa brincadeira, né, de contar diagramas e somar as contribuições, é essencialmente teoria de perturbação em teoria quântica de campos. E daí, ok, a gente chegou nisso aqui e daria para fazer qualquer brincadeira com log de z, deriva e calcula toda a termodinâmica, mas eu tenho mais interesse em olhar para o outro lado agora. A gente sabe o comportamento em baixo T, e a gente vai esquecer ele por enquanto. Vai olhar para o comportamento em altas temperaturas. E daí, para essas altas temperaturas, eu vou reescrever a função de partição, a partir da definição, né, de um outro jeitinho. Que é essencialmente fazer o que eu tinha falado antes, né? Escrever como um produtório dos pesos estatísticos, isso a campo nulo, né? Campo externo nulo. E daí, usando a identidade da exponencial de mais ou menos alguma coisa, como cosseno hiperbólico mais ou menos seno hiperbólico, eu posso reescrever essa função de partição. Isso aqui é só... façam a conta e se convençam. Isso aqui é bem natural. Eu posso reescrever a função de partição como esse cara aqui, onde o nq sobre 2 aparece por causa daquela história, né? Eu falei que tinha nq sobre 2 termos nessa somatória aqui. E esse cara aqui, óbvio, não depende do spin, né? Então ele pode sair da somatória. E daí, dentro do produtório, e sobre os vizinhos, sobra essa expressão aqui. E eu vou chamar a tangente hiperbólica de βj de y, que vai ser a minha variável de expansão. E ela é uma variável de expansão conveniente, porque à medida que a temperatura fica grande, tangente hiperbólica de βj vai para zero, porque beta vai para zero, tangente hiperbólica vai para zero. Então y, ou seja, esse termo aqui, é uma variável natural para eu expandir e somar as contribuições que importam. E como que eu faço isso? Bom, na mesma filosofia, né, de diagramas, eu falo que uma dessas ligações entre dois spins, quaisquer eles que sejam, eles podem estar para cima ou para baixo, vão contribuir com y vezes o spin dele, vezes o spin do primeiro, vezes o spin do segundo. Isso não importa o alinhamento deles, essencialmente porque em altas temperaturas todo estado é equiprovável, né? Todo estado, seja alinhado ou desalinhado, não importa. A contribuição entrópica importa mais.
Então, no fim das contas, né, a degenerescência, né, dos estados não importa mais. E daí, para lidar com esse cara aqui que é meio chatinho, a gente percebe que o produtório entre o produtório entre esses termos aqui, colocando só 4 pontos na rede, a gente pode escrever esse produtório, abrindo aqui, né? Os vizinhos 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Aqui, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. A gente pode distribuir isso aqui e separar em potências de y, né? Porque esse primeiro termo aqui não vai ter nenhuma potência de y, o segundo termo vai ter potências de y, que tem 2 spins só, e por aí vai. E, caramba, é um monte de termo. Vou ter que calcular tudo isso? Por sorte, não. Vamos pegar como exemplo só esse primeirinho termo aqui. Lembrem que a gente está somando, né, sobre todas as configurações. Então, como a gente está somando sobre todas essas configurações, que são igualmente prováveis, essa somatória com um spin de cada tipo vai zerar, porque o spin 1 pode ser tanto 1 quanto menos 1, o spin 2 pode ser 1 e menos 1. Então, no fim das contas, essa somatória é zero. E isso é verdade para todos os termos que não têm potência par. Ou seja, nesse exemplo aqui, o único termo que contribui é o 1 e o y à quarta. E daí ele contribui 2 à quarta, porque são as combinações diferentes, né, que os 4 spin podem ter. O primeiro pode estar para cima, daí o segundo para baixo, o terceiro para cima, o quarto para baixo, ou todas as 2 à quarta combinações possíveis. E daí, generalizando, uma somatória sobre spins com potências k vai sempre resultar em 2 elevado a n, porque tem n spins, né, que estão para cima ou para baixo, ou zero se tiver algum spin que está sendo somado uma vez só. Ou seja, na contribuição, né, pensando diagramaticamente, só polígonos, só circuitos fechados que vão importar. E daí a primeira contribuição é o próprio quadrado, né? E daí numa rede grande com n sítios, o quadrado tem uma degenerescência 2 elevado a n, contando cada spin, e n, que é onde eu posso colocar os quadrados. E daí y à quarta, né? Porque são 4 ligações. São 4 tangentes hiperbólicas. E daí o próximo diagrama relevante é o que tem 6 nós, 6 pontos, né? E daí é a mesma coisa, né? Eu tenho n lugares para colocar esse retângulo e 2 orientações possíveis, além das 2 a n jeitos que eu posso organizar os spins da minha rede. E daí o próximo você pode imaginar que é esse aqui, né? Que é só ligar esses dois, mas não, porque esse diagrama aqui tem 3 ligações nesses nós, e portanto esse cara vai ser somado um número ímpar de vezes, ter uma contribuição ímpar, e vai cancelar todos os outros. E daí a gente pode pegar as próximas contribuições, que tem ordem 8, e daí somar elas. E aqui é essencialmente a mesma coisa do que antes. Eu tenho que dividir por 2, porque nesse caso aqui, nesse primeiro caso, tenho que dividir por 2 porque esses quadrados são iguais. Eu tenho n lugares para colocar o primeiro quadrado e n menos 5 lugares para colocar o segundo quadrado. O n menos 5 é porque, supondo que eu estou olhando esse vértice superior esquerdo do primeiro diagrama, do primeiro quadrado, eu não posso colocar ele aqui, nem aqui, porque aí vai ser outro diagrama, nem aqui e nem aqui. Eu não posso colocar ele como vizinho também, porque isso vai formar aquele outro diagrama que dá zero. Ok? Ou seja, tem 5 lugares que eu não posso colocar o quadrado. E daí as outras contribuições são a mesma coisa, né?
eu tenho duas orientações para esse retângulo. E é essencialmente isso. Eu acho que isso aqui, eu tenho a impressão que esse mais um está errado aqui. E a quina, né, claro, contribui com 4 vezes, como a outra quina. Então tá, somando todas as contribuições, a gente encontra que, colocando os 2 elevado a n em evidência, né, a gente encontra já, escrevendo y como tangente hiperbólica, a gente encontra essa expressão para a função de partição. Mas opa, isso é estranho, né? Curioso que esses coeficientes são exatamente os mesmos que eu tinha na expansão para baixas temperaturas. Mesmo eu fazendo, eram processos completamente diferentes, né? Mas ainda assim, os coeficientes que eu tinha na série de baixas temperaturas, eu tenho na série de altas temperaturas. Mais especificamente, as séries são iguais, a parte, né, que está somada, seria igual se eu trocasse a exponencial de menos 2 beta-j por tangente hiperbólica de beta-j. Pode ver aqui. E isso é essencialmente o que se chama de dualidade de Kramers-Vanier. Ele diz respeito a que o modelo diz em 2D, em baixas temperaturas, tem uma dualidade com que cada diagrama de baixas temperaturas, que é o vermelhinho e azul, eu consigo encaixar num diagrama de altas temperaturas, que são os pontos pretos com as arestas pretas. Isso eu posso fazer a brincadeira, né, para todos. Aqui eu mostro para o mais divertido, né, que é o da quina. E, no fundo, mais especificamente, eu posso definir duas temperaturas duais. Eu tenho dois sistemas distintos, né? Eles estão com as temperaturas duais. Ou seja, beta-T é a temperatura inversa dual da temperatura inversa beta. E eu posso escrever essa relação aqui, isso aqui define, né, o dual, mas eu posso reescrever essa relação com um pouco de trigonometria chata. Eu posso reescrever isso como uma dependência no seno hiperbólico, só para ele ficar mais simétricozinho, né? Mais bonitinho de ver. E daí, perceba que isso aqui é uma simetria quente e frio. Ou seja, à medida que eu aumento beta-T, eu diminuo beta, e vice-versa.